Então recebermos o nosso pastor. Deus continue abençoando cada irmão, cada irmã nessa noite. Nós vamos tomar uma escritura para termos um pequeno período sobre as escrituras e cremos que o Senhor falará aos nossos corações. Sempre estamos desejosos e precisando de algo da parte do Senhor. E Ele prometeu que sempre falaria aos seus filhos, né? E que suas ovelhas conheceriam a sua voz. Identificariam a sua voz de estranhos elas não seguiriam. Então nós devemos reconhecer a voz do Senhor. A voz do Senhor é uma voz escriturística. Se descesse um anjo radiante, um anjo do céu, não se subisse um anjo do inferno, mas se descesse um anjo do céu, aqui, literalmente, um anjo vindo lá da 7ª dimensão, e nos falasse alguma coisa que estivesse fora das Escrituras, nós nunca deveríamos crer. Porque outro dia vimos aqui, numa quarta-feira, a história daqueles 2 profetas, né? Como que Deus falou para um profeta e disse para ele fazer assim, e assim, e assim. E ele foi, e fez, e veio outro profeta. E disse, não, mas Deus falou comigo. É para ti ir na minha casa e beber. E Deus disse, não pare no caminho. Volte por outra estrada, não coma, não beba. Não, mas eu também sou profeta. E era profeta. E quando ele respeitou o homem pela idade e pela experiência e deixou a palavra de Deus, quando estava na casa do profeta velho, diz a Bíblia, aí sim a profecia veio no profeta que havia convidado ele para vir comer em sua casa, quando Deus disse para ele entregar a palavra de profecia e voltar. Mas por teres feito assim, não chegarás em tua casa. E ele morreu no caminho. Então, nós devemos, mesmo que seja da maneira mais simples que for, a maneira mais singela que for, e se somente lermos alguma coisa aqui, e você deve entender, compreender e crer que é o Senhor que fala aos nossos corações. Eu lembro de uma história que meu pai contava. Eu já falei a escritura, Romanos 8? Romanos 8, pode procurar enquanto eu falo mais um pouquinho aqui. Que uma jovem cristã, ela desejava tanto que seu pai fosse na igreja. E sempre convidava, ele dava escusas, até que um dia ele disse, filha, hoje eu vou contigo na igreja. Disse que era uma quarta-feira, estava chovendo muito, e ele foi na igreja e ela... Naquele dia tinha pouquinhas pessoas na igreja, até mesmo o pastor não estava, e o auxiliar do pastor não estava, e um irmão ali, um diácono, alguém que não era propriamente um pregador, subiu ali para ler alguma coisa da palavra e falar alguma coisa, e tirou assim alguma parte das Escrituras, foi lá para o Velho Testamento e bateu num capítulo gigante daqueles das genealogias. E o fulano gerou a Beltrano e viveu tantos anos e morreu. E o Beltrano gerou a Ciclano e viveu tantos anos e morreu.
e aqueles nomes complicados, o irmão tropeçando ali para falar aqueles nomes. A jovem ficou em desespero, mas logo hoje o meu pai vindo no culto, misericórdia, meu Deus, e ficou toda lastimosa, e foi quieta para casa, de volta, lamentando, né, que esperou tanto por aquele dia, e quando aconteceu foi uma lástima. E lá, a uma certa altura, antes de pegarem no sono, seu pai bate na porta: filha, quero conversar um pouquinho contigo. O que foi, pai? Sabe, eu estive na igreja contigo hoje, e aquilo que aquele irmão leu lá tocou profundo no meu coração. Porque aqueles homens viveram tantos anos, homens da antiguidade, morreram, e eu vou morrer também, e eu preciso então me acertar com Deus. E foi a maneira que Deus falou. Às vezes, irmãos, eu agora começo, antes de ler a palavra, né? Às vezes nós anunciamos quando vamos ter um evento, ou vem um pastor de fora, né? Eu também vou visitar igrejas, né? Então eu sei que funciona mais ou menos assim. Aí vem um pastor de fora e convida, porque vai vir o pastor de fora. Às vezes exatamente a maneira de Deus falar é na maneira caseira. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor, não que seja errado fazer isso, né? Mas confiar no Senhor. Então eu espero que vocês confiem no Senhor. Eu tenho aqui algumas escrituras, nós vamos ler e meditar um pouquinho nelas. Vamos ler em Romanos, no capítulo 8, versículos do 13 ao 20. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Lembre-se que eu tenho citado essa escritura? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. Eu vou traduzir isso aqui: para serem iguaizinhos a Jesus Cristo, para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o filho mais velho entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Que o Senhor abençoe e acrescente aquilo que temos para falar, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem tomar assentos. Então, como viemos falando já em algumas quartas-feiras, o Espírito Santo em nossa vida, ele é uma obra com início, meio e fim. Em suma, é isso que temos falado. Que Deus, ele traçou um plano, e o que iniciou a boa obra em nós, ele a aperfeiçoará até o dia da redenção. Então, ninguém se torna filho estando aqui, você nasceu filho. O que acontece é um reconhecimento. O que acontece é o filho pródigo voltando à casa do pai. O que acontece é nós reconhecendo a nossa origem, a nossa linhagem. Como falamos do patinho que nasceu ali no galinheiro, ele se foi nadando na lagoa e encontrou seus semelhantes, como a águiazinha, que nasceu no galinheiro, mas um dia a sua mãe águia a encontrou. E ela teve uma identificação. Ela nunca havia visto uma ave semelhante. Nós também, quando olhamos para a palavra, nos identificamos. Há um hino que cantamos que a Bíblia é o nosso álbum de família. É o nosso verdadeiro álbum de família. Muito além do que a família que conhecemos aqui, que nascemos aqui com laços sanguíneos. Mas a verdadeira família. Você lembra quando vieram falar com Jesus, teus irmãos estão aí fora, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e desejam falar contigo. Ele disse, quem são os meus irmãos? Não são aqueles que fazem a vontade de meu Pai? Então, nós seríamos um puro fracasso se tudo o que temos para contar é a nossa história aqui, de 90 anos, devido à robustez de alguns, 80, 70, 60, 50. Não, nossa origem vem de muito antes, até mesmo do mundo ser formado. Nós viemos da parte de trás da mente de Deus. Estávamos lá, em forma de pensamento, em forma de atributo, em forma de semente. E o filho nasce, ele cresce e ele precisa ser provado para que então possa ser aprovado. Existe primeiro a aprovação, e a aprovação não vem senão através de testes, de provas. Então, depois que ele passa na prova, ele recebe a adoção bíblica. A adoção bíblica era o próprio filho recebendo o reconhecimento por parte do pai, que ele realmente passou nas provas, que ele realmente sofreu, que realmente ele teve paciência, que realmente ele se interessou, que realmente ele foi perseverante, e ele lutou, e ele desejou sempre dar um passo a mais. E chega num período que ele recebe a adoção. Existe a adoção plena, que é a adoção do nosso próprio corpo. O espírito pode estar pronto, mas o corpo adoece, o corpo padece, porque está aqui numa condição imperfeita, mas um dia seremos transformados. Receberemos a adoção de nossos corpos. Mas para receber a adoção de nossos corpos, precisamos ser aprovados, o nosso homem espírito, chegar a uma adoção espiritual. E o rapto não acontecerá sem que esse corpo místico do Senhor Jesus Cristo chegue à adoção. Moisés era um escolhido, Moisés nasceu um profeta, Moisés nasceu debaixo de um sinal. Moisés, todo o tempo Deus cuidou de Moisés, mas lá na sarça ardente, perante a sarça ardente, alguns minutos na presença da sarça ardente, mudou a vida de Moisés mais do que os 40 anos de reclusão no deserto e os anos que ele passou no Egito, porque agora ele pôde
ouvir a voz de Deus, reconhecer que ele não era nada, e Deus pôde então, de um vaso vazio, encher. A maior luta de Deus não é nos encher, a maior luta de Deus é nos esvaziar de nós mesmos, nos tirar do caminho, nós que estamos sempre no caminho. E eu estou tomando as palavras do irmão Brana, ele disse, é o William Brana que está sempre no caminho, ele que precisa sair do caminho, para que Deus possa trabalhar, agir. Precisamos nos livrar de nossos desânimos, precisamos nos livrar de nossas impaciências, precisamos nos livrar de tantas coisas, destemperamento e tanta coisa, falta de virtude, falta de fé e tanta coisa, para que Deus possa colocar as virtudes dele em nossa vida. Por isso essas virtudes elas só podem vir após um novo nascimento. O novo nascimento que ele já é o início desta obra do Espírito Santo. Agora, tomando isso que estamos falando, na mensagem ou no livro, A Era de Esmirna, 97, nós lemos assim: Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, versículo 8. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com Paulo, ele deixou também para a sua igreja uma medida de sofrimento, para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Por que ele quis isto? Tiago nos ensina: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha também, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Agora a pergunta: por que ele fica de lado? E o irmão Brano ensina na mensagem a estatura de um varão perfeito. Quando chega no degrau da paciência, ele diz: a primeira pessoa que nós devemos exercer esta paciência, a paciência que vem de Deus, a primeira pessoa que nós devemos exercer essa paciência é com o próprio Deus. Às vezes ele nos deixa ser provados, às vezes nos deixa um pouco enfermos, às vezes nos deixa lutando bastante, e parece que ele não vai responder, e ele coloca provas no caminho. E eu tentei achar a mensagem e não encontrei, onde o irmão Brana diz que Elias começou a desanimar Eliseu, porque ora, Eliseu estava lá trabalhando, ele estava trabalhando com 12 juntas de bois. O homem tinha uma plantação enorme, o homem tinha compromissos, e ele tinha certamente planos, e ele ouviu o chamado, a convocação, largou todas as coisas, para não ter como voltar, ele matou os bois, vendeu a carne, fez um pouco de churrasco, convidou o povo, queimou as tralhas, e saiu seguindo Elias. Será que os parentes não chamaram ele de maluco? Esse homem está fora de si. Aí chega ali na frente, Elias começa a dizer assim: Eliseu, tu fica aqui, porque eu vou até Gilgal. Ele disse: não, eu não vou largar de ti, eu vou ficar no teu pé. Aí foram juntos. Depois Elias disse: Eliseu, tu fica aqui, que eu vou para Betel. E por 3 ou 4 vezes ele disse: fica aqui, rapaz. Ele podia ficar encabulado, Eliseu, mas esse homem me chamou, me tirou de minha ocupação, de meu trabalho, e eu fiz demonstrei um ato de coragem para o seguir. Agora ele quer que eu fique aqui, na casa do irmão fulano, e aqui eu nem me adaptei muito nessa casa aqui. Imagine tantas situações que podia estar envolto. E Elias dizendo: fica aqui, Eliseu. E ele disse: mas sabe o que estava acontecendo? Ele estava levando Eliseu à prova.
porque ele ia vestir o manto de Elias. E ele precisava ser uma pessoa de fibra. O irmão Branham diz assim, Deus pode usar a própria palavra para te desanimar. Deus pode usar o teu pastor para te desanimar. Deus pode usar um irmão para te desanimar. Mas Ele está te provando. Porque enquanto temos tapinha nas costas, nós vamos que é uma beleza. E daí quando você encontra a oposição, a contrariedade, a incompreensão, aí que nós precisamos demonstrar a fibra. E mostrar do que nós somos feitos. Se somos alguma florzinha ali na estufa, que todo dia tem que pulverizar, ou tipo aquelas flores que nascem lá à beira do caminho, ninguém cuida, ninguém joga água nela no dia escaldante, e ela fica ali, e resiste, e resiste. Isso que eu estou falando é o irmão Branham que falou. Nós não queremos crentes, ele fala de um quadro verdadeiro que tem o seu valor, um quadro que é colocado na exposição, um quadro verdadeiro ou uma cópia barata, que você compra na loja dos centavos, ali no 1,99, não sei se existe ainda. Tem lá as cópias de Van Gogh, as cópias lá de Picasso, mas não vale nada aquilo. Nós não somos uma cópia barata, nós somos tirados do original. Aleluia! Então, o que o irmão Branham está falando aqui é que o propósito, às vezes, de ele te entregar a um pouco de provação, te entregar um pouco, de repente, a resposta está aqui. Por que ele fica de lado? A razão encontra-se em Romanos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que padeçamos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, o poder com caráter é apto para governar. E uma vez que ele quer compartilhar conosco até o seu trono, na mesma base em que ele venceu, e está sentado no trono de seu Pai, então nós temos que vencer para nos assentarmos com ele. E a pequena aflição temporária que sofremos agora não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando ele vier. Oh, que tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Como disse o profeta, nós olhamos para os cristãos do passado e olhamos o rastro de sangue que eles deixaram no caminho. E o que eles tiveram que entregar e sofrer, e padecer. E nós cortamos o dedo na lata de sardinha e temos a maior prova do mundo. Porque não sabemos o que nos espera aí para frente, irmãos. Viemos na igreja para termos experiência e aprendermos e termos treinamento. Eu estava conversando com um irmão essa semana, falando um pouquinho sobre perder um ente querido, sobre a morte. Eu falei, irmão, nós muito poucos aprendemos sobre isso, devemos estar mais treinados. Porque, naturalmente, podemos perder. Um pai perder um filho, uma mãe perder uma filha, uma igreja perder seu pastor, um ente querido. E isso não deve ser o fim do mundo para os crentes. Porque a Bíblia diz totalmente diferente. É claro que não vamos ser ridículos ou radicais
em não respeitar a dor, o sentimento, mas nós devemos alimentar nosso homem, nosso entendimento, nosso conhecimento, nossa consciência espiritual, que a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte de seus santos. E daí nós dissemos que somos servos de Deus, mas não queremos aceitar algumas coisas que o Senhor, como Senhor, Ele é soberano. Se nós somos servos, como que um servo faz? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém? Como Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas eu sei que para esta hora eu vim. Mas cumpra-se em mim a tua vontade. Como falamos na quarta-feira passada, quando Paulo fala aos Gálatas, capítulo 4, versículos 1 e 2, o menino, o herdeiro, porque nós estamos em mente que nós somos herdeiros de Deus. O que é que Deus, que herança Ele tem para nós? Vida eterna. O que mais Ele tem para nós? Um mundo transformado. O que mais Ele tem? As dimensões todas, porque é tudo dele, é tudo nosso Pai. Este mundo, o mundo que a ciência não pode nem imaginar que está nessa única galáxia que nós vivemos, chamado de Via Láctea, e os milhões e milhões de mundos que existem, tudo é meu, porque tudo que é do meu Pai é meu, é teu também, e Ele é dono disso tudo. E o que mais? Um corpo glorificado, um corpo eternal. Nesta vida nós temos momentos de alegria, sabe, uma alegria profunda. Às vezes eu fico procurando algum encanto da vida que a gente tinha quando era mais jovem. E a vida, com o passar dos anos, vai ficando muito preto e branco. Você vai criando casca, você fica mais insensível, e às vezes eu fico procurando, sabe, às vezes um lapso de lembrança de algo assim, mas você não tem mais a mesma saúde, muita experiência, pouca força já, e as coisas começam a mudar. Eu queria ter a experiência que eu tenho hoje com 18 anos, ia ser uma maravilha, mas não tem como quebrar a lei, né? Tem coisa que só se aprende com o professor chamado tempo. É o melhor professor que existe, o tempo. O único problema é que no final do curso ele mata todos os alunos, né? Mas, estou falando naturalmente, nós sabemos que nós temos vida eterna, amém? Mas o tempo, ele é um santo remédio, às vezes, né, para o ímpeto da pessoa, jovem, e eu faço, e eu aconteço, e tanta coisa assim, né? Mas nós podemos aprender com a palavra, que é o maior ensinador que tem, é o Espírito Santo. Ele ensina jovem, ensina homens, mulheres, anciãos, sempre queremos aprender. Então, nós somos herdeiro de todas as coisas. E se somos herdeiros de Deus, foi o que Paulo disse, somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Porque o Pai, Espírito, não preciso explicar isso sempre, você entende, o Pai, o Elohim, entregou todo o poder ao Filho. E todo pai deseja isso, que o filho chegue em uma estação da vida, ele assuma a responsabilidade. E que o pai descanse, porque nós somos uma cópia, fomos expressados naquilo que Deus é. E depois que Deus criou todas as coisas, Ele entregou todo o domínio ao filho, Adão, e depois, no início da Bíblia, isso acontece, no final da Bíblia, acontece mais uma vez. E durante toda essa trajetória, Ele vem entregando o poder a Moisés. Moisés, tu vais ser Deus perante Faraó. Daí Moisés chegou na beira do mar e começou a dizer, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Aí Deus disse, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Porque o comando estava com Moisés. Uma vez Deus reclamou ao irmão Brana. Disse, por que tu não faz as coisas? Por que tu fica sempre esperando uma visão?
Ó, veja como que Deus desloca aquilo que é tão grande. Por que eu tenho sempre que te mandar fazer? Eu tenho que te dar uma visão, eu tenho que te falar. Deus estava confiando tanto em seu filho, que estava dizendo, toma a iniciativa. Eu o aprovo. Faça o cheque. Amém? Há poder suficiente. Então, não sabemos como será, irmão. Será por um pequeno espaço de tempo, um testemunho para a igreja. Alguns membros do corpo irão exercer tal poder, porque nós somos do mesmo tecido, do mesmo produto, do mesmo quilate, da mesma essência. Amém? E como disse Paulo, quando o menino é herdeiro, em nada difere do servo, mesmo sendo o senhor de tudo. Ele brinca ali com o filho do empregado, ele não tem aquela consciência que tudo aquilo que há lá é dele, porque é de seu pai, ele é herdeiro. Então, mas quando ele chega à maioridade, e ele passa pelas provas, e ele é aprovado, então existia um cerimonial de adoção. O pai levava o filho em praça pública, diante dos anciãos da cidade, e fazia uma cerimônia. Este é meu filho, vocês o conhecem, vocês o viram crescer, ele tem passado por provas e mais provas. E eu tentei achar a mensagem ali rapidamente, queria estar aqui na hora dos hinos, onde o irmão Brana diz, eu o enfermei, eu o coloquei em problemas, eu pisei nele, eu coloquei todos contra ele, e ele suportou a prova. Aqui está meu filho, e eu estou colocando sobre ele um manto da adoção. O que ele disser aqui é a minha palavra. A palavra dele é tão boa quanto a minha. Então acontece um cerimonial de adoção. O corpo místico do Senhor Jesus Cristo, Deus também colocará esse superpoder. Não será um espetáculo público, não será no meio de classes de crentes manufaturado, incrédulo, mas Deus manifestará. Talvez já esteja manifestando em algum lugar, devido a algumas situações mais difíceis que alguns países os cristãos já estão enfrentando, porque a palavra é, ele dará força suprema na hora suprema. Enquanto nós estivéssemos folgadão assim, e com toda essa liberdade, folga, é muito difícil você entrar em um desespero, mas quando você vê que todas as circunstâncias, todas as provisões, todas as alternativas falharam, então nesta hora você realmente quer ter um encontro com Deus e sabendo que Ele não falha. Agora, o próprio Senhor Jesus passou por essas situações e Ele realmente recebeu a aprovação. Permita-me ler algumas escrituras para termos um pouco de adorno aqui no que estamos a falar. Paulo disse assim, ele diz, nada façais por contenda. Sim, aqui está. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Bateram nele, cuspiram nele, arrancaram punhados de barba, fizeram escárnio dele, o crucificaram, o mataram numa cruz. Diziam: salvou a tantos, por que não salva-se a si mesmo? Muito embora o irmão Branham disse, foi o maior elogio que ele levou. Salvou a tantos, por que não salva-se a si mesmo? Mas um dia, todo joelho se dobrará. Sabe, esses ateus, esses zombadores do evangelho, essas mulheres que ridicularizam você quando passa, mesmo que seja em seu coração, pelo seu porte, tua vestimenta, ou seja, o que for, cada rodilha de laqueja, cada joelho daquele vai se dobrar um dia perante o Senhor. Nós queremos vir hoje e nos dobrar perante Ele. Se tiver que se humilhar, queremos nos humilhar perante a sua potente mão, para que a seu tempo sejamos exaltados. Que coisa! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Esses apóstolos do Senhor Jesus Cristo sofrendo perseguição, famílias sendo dizimadas, tanta perseguição e morte, eles falavam isso com tanta honra, com tanto brio. Aleluia. Eu li em Filipenses, Paulo falando essas coisas. Quero ir em outra escritura falando de Jesus. Paulo disse então que tenhamos o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que viveu para os demais. Lucas capítulo 2, versículo 40, diz assim: e o menino crescia, falando de Jesus. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram de caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Jesus está aí, Jesus está aí. Não, não está. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Será que ele está contratando alguma casa para fazer? Veja, Maria, perante os religiosos, disse: eu e teu pai? Ele disse assim: por que estão me procurando? Eu estou aqui tratando dos negócios de meu pai, que não era José, ele não era filho de José, ele era filho do Deus Altíssimo.
E ele disse: estou aqui tratando dos negócios de meu pai. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. Agora, com a autoridade da palavra, ele disse: eu estou aqui tratando dos negócios de meu pai. E deu aquele testemunho. E foi com eles. Não era um rebelde. O irmão Branda disse em uma mensagem assim: eu creio que aquele menino de 12 anos nem entendeu bem o que ele falou. Porque existia sempre duas pessoas falando ali. Havia um que era 100% humano e havia o outro que lá no batismo ele recebeu: este é meu filho amado. Prosseguindo aqui: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Amém? Nós devemos crescer da mesma forma. Ainda uma escritura no livro de São Mateus, capítulo 3, nós lemos assim, versículo 13: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ele passou pela prova e ele está recebendo então aquela virtude do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Ainda uma outra escritura aqui, rapidamente, antes de encerrarmos. Somente essa escritura, Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João. Antes desses 6 dias, eu vou ler aqui para fazer um contexto, porque Jesus disse assim, para os seus discípulos, estando eles reunidos. Jesus diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há do que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha que tremenda declaração Jesus fez. Tem uns de vocês, lá estavam os discípulos. Ele disse: tem alguns que estão aqui. Não disse quantos e nem quem eram. Tem alguns dos que estão aqui que não provarão da morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, agora sim, Mateus 17, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Porque o irmão Brando diz, aqui se cumpriu o que ele falar aqui. Alguns que estão aqui, que não provarão da morte. Então, parece que apontou para alguma coisa muito longe, e eles estariam com 250 anos, muito velhinho. Não, foi 6 dias. Deus cumpre a sua palavra como Ele quer. E levando em particular a um alto monte, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui.
Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Este é o meu amado filho, escutai-o, ouvi-o. Este é meu amado filho. Aqui Jesus estava recebendo a adoção de filho. Graças a Deus. Queremos também receber essa adoção, amém? Coloquemos-nos em pé. Aleluia, vamos orar. Querido e amado Deus, Tu és poderoso, Senhor. Tu és eterno, sublime, Senhor. Tu és, ó Pai, aquele que nos conduz sempre, ó Deus, com a Tua mão. Foi Davi quem disse: a Tua vara, o Teu cajado me consolam. Sim, Senhor. Preparas uma mesa, ele disse, na presença de meus inimigos. Nossos inimigos, Senhor, são nossas próprias intenções involuntárias, muitas vezes, que pelejam, Senhor, contra aquilo que não queremos, como disse Paulo. Mas nós estamos aqui, Senhor, desejosos, ó Pai, de aprender de Ti, que és manso e suave, Senhor. Sim, Senhor. Estamos aqui para nos alimentar de Ti, Senhor. Somente Tu tens palavras de vida eterna. Tu és o próprio pão da vida que desceu dos céus, ó Deus. Tu és, ó Deus, o manancial de águas, ó Pai, onde o cansado chega, sim, Senhor, afadigado pela longa caminhada, Senhor, debaixo de sol escaldante da vida, muitas vezes. Mas nós estamos aqui, Senhor, sob o Teu cuidado, ó sumo pastor do rebanho. Nós estamos aqui, Senhor, sob a Tua liderança, Pai. Estamos aqui, Senhor, sob o Teu olhar paterno, ó Pai. Aqui, Senhor, temos também provas, ó Deus, batalhas que Teus filhos têm que enfrentar, porque nosso inimigo, Senhor, que é o Teu inimigo, o adversário, não está feliz, ó Pai, não está contente, ele está bramando como leão, olhando quem pode tragar, mas ele não é o leão é o Senhor. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor que tem aquele rugir de 7 trovões. O Senhor que tem o grande rugido, o leão da tribo de Judá. Sim, Senhor, toda a selva se aquieta. Como pregou o profeta, Senhor, na mensagem à brecha. Estávamos lá na savana e a girafa com seu sonido e o rinoceronte e o elefante e os grilos e toda a selva em movimento e barulho. De repente o grande leão rugiu e até o grilo se calou, porque o rei estava rugindo. Pai, nós temos ouvido o Teu rugir, Senhor. Não ficamos com medo, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o grande leão. E o Senhor está rugindo, Senhor, dizendo para seus filhos: fiquem tranquilos, eu tenho as coisas sob o meu comando. Eu sou o rei, eu sou o rei. Sim, Senhor, o Senhor é o nosso rei. Teu profeta disse que é um reino espiritual no momento, mas em breve se tornará um reino literal. Pai bendito e Deus eterno, o Senhor recupere, Senhor, ó Pai bendito, a saúde, ó Deus. O Senhor recupere, Senhor, às vezes o estresse, a canseira, Pai, Deus bendito. Às vezes a limitação do ser humano, ó Deus, fica escassa, Pai, mas o Senhor é Deus, ó Pai. Sim, Senhor, no Teu nome santo nós oramos, ó Pai. Restabeleça a saúde de Tuas servas, Senhor, porque o Senhor é poderoso, Pai. Tira, Senhor, toda canseira, Senhor, estresse, ó Pai, cansaço, Senhor, preocupação, ó Pai.
Restabeleça, Senhor, a saúde de teus filhos, Senhor. O Senhor é o grande curador, ó Pai. O Senhor é o mesmo, Senhor, que restabeleceu a força, Senhor, a teu povo quando estava na caminhada, Senhor. O Senhor é o mesmo, Senhor, que enviou aquele anjo debaixo do pé de zimbro, quando Elias estava esgotado, Senhor, pedindo a morte, Senhor. A perseguição, Senhor, tinha se travado tanto, ó Pai. Mas o Senhor enviou aquele anjo, Senhor, para recuperar as suas forças, Senhor, para recuperar, Senhor, restaurar seu sistema nervoso. Teu servo profeta disse que ele estava com os nervos à flor da pele. Às vezes nos encontramos, Senhor, com os nervos à flor da pele, Senhor, e mesmo a capacidade humana começa a não suportar, ó Deus. É neste momento que nós precisamos de uma visitação, Senhor, uma visitação sobrenatural, Senhor, trazendo-nos aquela água refrigeradora, Senhor, trazendo o pão para saciar a fome, Senhor. Deus bendito, nós estamos, Senhor, em certo aspecto, finalizando esse ano cansados, Senhor. Tantas lutas, Senhor, situações, incertezas, batalhas, Senhor. Teus filhos tiveram que trabalhar em dobro, ó Deus, nesse ano, porque as coisas se travaram, se fecharam, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, contabilizando a vitória. Sim, Senhor, sabendo que o Senhor esteve conosco todos os dias. E ainda no finalizar, Senhor, deste último mês, no finalizar, Senhor, deste ano, Senhor, nós estamos aqui, levantamos nossas mãos, Senhor, e falamos: sustenta-nos, Senhor, sustenta-nos, Senhor. Durante este ano nós vimos milagres, Senhor, nós presenciamos maravilhas, ó Pai. Nós vimos a Tua mão descendo lá embaixo, Senhor, trazendo alguns que estavam distantes, Senhor. Quantas curas, ó Deus, nesta noite mesmo, Senhor, veio aqui, Senhor, uma notificação de agradecimento. Sim, Senhor, nós temos, eu mesmo, Senhor, muitas vezes vi a Tua mão instantaneamente, Senhor, agindo, Senhor, sim, socorrendo, Senhor, resolvendo, Pai, trazendo de volta o equilíbrio, ó Deus. Quando as coisas, Senhor, ficam desequilibradas, quando o vento contrário, Senhor, parece que vai afundar o pequeno barco da vida, e nós lutamos de um lado, como Pedro, Tiago, João, os discípulos lutaram naquela noite, Senhor, tentando controlar, Senhor, as velas daquele barco, Senhor, os remos, mas as ondas, Senhor, eram bravas, e batalhavam contra aquela embarcação. Mas eles correram e foram acordar a Jesus. Senhor, nós queremos Te acordar, Senhor. Sim, ó Pai, nós queremos, o Senhor às vezes está ali dentro em nosso coração, Senhor, nós o mantemos ali adormecido, mas nós queremos dizer: mestre, levanta-te, mestre. Oh Senhor, oh, como disse Pedro, nós vamos morrer, mas o Senhor, levanta-te, mestre. Toma controle, ó Pai. Toma controle de cada vida, Senhor. Toma controle de cada lar, Senhor. Toma controle do meu lar, Senhor, da minha casa, Senhor. Da casa, do lar de cada irmão, Senhor. Senhor, da nossa saúde, Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor. Eu quero Te agradecer, Senhor. Você quer agradecer? Você poderia estar agradecendo. Aleluia. Eu quero Te agradecer, Senhor. No meio de tanta peste, enfermidade, Senhor, o Senhor tem me dado saúde, Pai. Sim, ó Deus, o Senhor tem dado saúde a esses irmãos, Senhor. Nós temos clamado quando nossos pequenos, Senhor, às vezes chega a notícia, levou para o hospital, então nós oramos, Senhor, nos dobramos diante do Senhor que tudo pode. E logo em seguida chega a resposta. O médico disse que está